vossa Bíblia em Atos, capítulo 17, versículo 30. E quero partilhar convosco aqui algo que Deus espera de cada um de nós. Atos 17, versículo 30. Já está? Diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, olha só aqui o que Deus fala. A pessoa que não o conhece anda na ignorância. Mas Deus, não tendo em conta o tempo de ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar, homens e mulheres também, é o género humano, em todo lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. É Jesus. Então olhe para mim. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. É como se Deus dissesse: ok, o que está para trás está para trás. Mas anuncia agora que todos se arrependam. Como é que Deus anuncia agora que todos se arrependam? Deus está no céu, Jesus está sentado à direita do Pai. Como é que Ele anuncia então a todo o mundo que se arrependam? Porque Ele conta consigo e conta comigo. Por isso Jesus disse: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Então Deus conta conosco para anunciar ao mundo que se arrependam, que creiam em Jesus, que recebam Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus não precisa que anunciemos religião. Isso são ideias de homens para tentar chegar a Deus. Por isso é que há muitas, porque cada um tem a sua ideia. Mas Ele quer que anunciemos o quê? A Jesus Cristo, que não é ideia de homens. Jesus Cristo é a ideia de Deus para a salvação da humanidade. É de Jesus que nós precisamos, não é de religião. Certo? Então Deus conta consigo, Deus precisa de si. Então diga à pessoa que está ao seu lado: Deus conta contigo, Deus precisa de ti. Amém? Levanta a sua mão ao céu e diga: eu sou um ganhador de almas para o reino dos céus. Yes, aleluia. É isso mesmo que nós somos. Bem, ok. Até quero lhe dizer mais. Você sabe que Deus ama tantas pessoas perdidas como Ele ama a si? Deus ama tanto um assassino como Deus ama um santinho. Na verdade, Deus ama tanto, vamos imaginar assim, um bêbado caído na sarjeta, como ama a Jesus. Às vezes as pessoas acham que não, que Deus tem escala ali de valores. Deus não é homem. Mesmo Jesus disse que eles saibam que tu os amas tanto a eles como me amas a mim. E veja mais. Não fomos nós que morremos para salvar Jesus. Foi Jesus que deu a sua vida para nos salvar a nós. Então veja o amor de Deus por nós, humanidade, que deu o melhor que Ele tinha, o seu único Filho, para nos reconciliar consigo mesmo, para nos livrar do pecado que nos afastava dEle. Então, não negue este conhecimento às pessoas que o rodeiam. Oh, pastor, e se elas não aceitarem? Problema deles, você fez a sua parte. Cada pessoa é livre de aceitar ou rejeitar. A Bíblia diz que nem todos vão aceitar. Mas você livrou a sua alma. Você fez a sua parte. Então não se envergonhe de Jesus Cristo, do Evangelho de Jesus, e ame as pessoas à sua volta o suficiente para partilhar Jesus com elas. Glória a Deus. Amém? Diga: é isso que eu sou.
Muito bem, vamos à palavra para esta noite. Abram a vossa Bíblia em João capítulo 14. Hoje nós vamos falar sobre as reações à manifestação do Espírito Santo. E vamos ver uma coisa interessante. É que a mesma situação, a mesma palavra, a mesma manifestação que abençoou uns, endureceu o coração dos outros. Não é um fenómeno? João 14, 17. Jesus estava a falar do Espírito Santo e diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, olhe para mim, o Espírito Santo não é uma coisa. Na altura da Páscoa, a minha irmã, eu ando a preparar o terreno para falar de Jesus a ela, e ela já me vai mandando assim algumas coisas, pronto, coitada, na ignorância dela, achando que aquilo tem alguma coisa e tal, muito. Então mandou-me uma santa custódia. Quando eu era pequenino, a santa custódia que nós tínhamos lá em casa era a borracha do gás atrás da porta, que quando eu não me portava bem, ela trabalhava. E nós, durante um tempo, tivemos uma relação muito chegada. E eu é que saía sempre a perder. Eu e a Santa Custódia. Mas Santa Custódia é um objeto, vocês sabem o que é um objeto religioso, ok? Que é o símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma Santa Custódia, nem o Espírito Santo está fechado dentro de um sacrário. É mesmo, glória a Deus. O Espírito Santo é uma pessoa divina. E Jesus disse que ele ia enviar o Espírito Santo, mas o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Quer dizer então que as manifestações do Espírito Santo para o mundo é loucura. Quer ver? Abra aí 2 de Coríntios, capítulo 2, umas páginas à frente. Segunda de Coríntios, peço perdão, 1 de Coríntios. Ouça, já lhe estava a pôr o IVA em cima, é sem IVA, é a primeira. 1 de Coríntios 2, versículo 14, assim é que é. Diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Logo não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Está a ver? Olhe para mim. As manifestações do Espírito Santo para o homem natural, para o mundo, é loucura. Até às vezes para cristãos que andam nas igrejas há anos. Alguns já são dinossauros. E alguns já estão petrificados, mas adiante, isso é outra história. O Espírito Santo move-se e eles acham que é o diabo. E o diabo faz das dele e eles acham que é Deus para ensinar uma lição. Não vai há muito tempo, se alguma pessoa ficasse doente, ok? O cristão ir lá, em vez de orar e expulsar aquilo, não, fica a convencer a pessoa de que Deus deu aquela doença, porque certamente tem um propósito de lhe ensinar alguma coisa. Só que depois a pessoa morreu e ninguém ficou a saber o que é que ela aprendeu com aquilo. E também se aprendeu alguma coisa, não deu tempo de ensinar aos outros.
E não é bíblico, porque Deus disse, o Paulo, não é, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse, o que de mim aprendeste, ensina a homens fiéis, que por sua vez ensinem outros. É assim que se propaga o Evangelho. Então essa ideia de que alguém ficou doente porque Deus lhe quer ensinar alguma coisa, eu ia dizer uma coisa, mas não posso, não faz sentido nenhum. E depois é assim, é sempre, Deus quer ensinar sempre alguma coisa, mas é aos outros. Entendeu? É aos outros. Porque quando toca a eles, vão correr para o hospital. Então, mas devia ficar quietinho em casa para aprender a lição, não é? Isso é uma hipocrisia e é ignorância, falta de conhecimento. Por isso a palavra de Deus disse o profeta Oséias, não é? O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O maior inimigo do cristão não é o diabo. O diabo já está derrotado. E quando você diz em nome de Jesus, ele dobra o joelho. O maior inimigo do cristão é falta de conhecimento. Por isso a Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Então, nós precisamos de crescer, espiritualmente falando, crescer no conhecimento de Deus, para saber quando é que Deus se está a mover, o Espírito Santo se está a mover, como se está a mover. Para quê? Para nós fluirmos com o Espírito Santo. Ele é que é, vamos dizer assim, o Senhor da igreja. Ele é que está cá na terra para dirigir as coisas. E quando nós obedecemos a Ele e fluímos com Ele, vamos passar muitas situações que não faz sentido à nossa cabeça o que estamos a fazer. Por aí é que entra a fé, a confiança em Deus. E quando fazemos assim, sempre funciona. Amém? Glória a Deus. Bem, então, o Espírito Santo quer que a gente cresça para distinguir entre aquilo que é emocional e aquilo que é espiritual. Já viu que às vezes estão pessoas a chorar porque foram tocadas pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo revelou algo para a vida delas e a pessoa ficou quebrantada. Vocês lembram-se daquela pecadora que ungiu os pés de Jesus com um óleo, um unguento muito caro e lavou os pés de Jesus com as lágrimas? Olha, para lavar os pés a uma pessoa com as lágrimas é preciso muita lágrima. A mulher estava a chorar compulsivamente e enxugou-lhe os pés com os cabelos. Isso foi uma convicção dada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que convence do pecado. Entendeu? Ela não fez isso com outra pessoa qualquer. Foi com Jesus, dentro dela, ela foi movida a Ele, a fazer isso a Ele. Agora você imagine, alguém aqui, não é? Do mesmo jeito, a chorar compulsivamente, porque Deus tocou, Deus está a lidar com a pessoa, e vem logo alguém dizer, tenha calma, irmã, isso vai passar, pronto, isso, eu também já passei das boas, não. Foi estragar aquele momento que a pessoa estava a sós, por assim dizer, com Deus. E porquê? Porque não soube discernir entre o que é espiritual e o que é natural. Certo? Amém? Então, precisamos crescer. Quantos querem crescer aqui? Oh, glória a Deus, estou no sítio certo. Hoje nós vamos estudar sobre as reações à manifestação do Espírito Santo. E vamos observar um fenómeno. Tudo na Bíblia. Não há nada novo. É que uma palavra que abençoou a vida de uma pessoa aqui
causou graves problemas de aceitação à pessoa ali. Os dois ouviram a mesma palavra. Um foi abençoado, curado, ficou feliz. O outro fechou os dentes e ficou com vontade de matar alguém. E você sabe que a mesma coisa acontece nos dias de hoje. Porquê? Porque o diabo é o mesmo, porque o Espírito Santo é o mesmo e a palavra de Deus é a mesma. E as pessoas também são as mesmas. Somos todos farinha do mesmo saco. Os problemas hoje podem ser diferentes, mas são problemas como eram há 2000 anos atrás. A maneira de pensar hoje pode estar mais, vamos dizer, evoluída no sentido de que estamos familiarizados com outro tipo de tecnologia, que há 2000 anos atrás eles não tinham. Mas o sistema de pensar é o mesmo. Abra a Bíblia em Lucas 13. Lucas 13, 10. Glória a Deus. Lucas, capítulo 13, versículo 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. Portanto, Jesus entrou numa sinagoga e começou a ensinar a palavra de Deus. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Ora, logo aqui já desmancha ou cai por terra muito pensamento humano. Ora, espírito de enfermidade. Sabemos que a medicina contemporânea não acredita nestas coisas. Na verdade, glória a Deus pelos médicos, glória a Deus pelos hospitais que estão aí para ajudar muitas pessoas. Graças a Deus pela medicina, glória a Deus por isso tudo. Mas veja, chegar ao pé de um médico e dizer-lhe que o que aquela senhora tem é um espírito de enfermidade, ele vai achar que você é maluco. E na verdade, e não é culpa dos médicos, mas na verdade, a medicina de hoje sabe muito sobre doenças, mas muito pouco sobre saúde. Entendeu? Eu vou dizer outra vez. A medicina moderna sabe muito de doença, mas pouco de saúde. E o sistema farmacêutico está pensado para alimentar a doença, porque o the show must go on, e não para erradicar as doenças. Porque se erradicar as doenças não vendem mais medicamentos. E alguém tem que enriquecer à custa do sofrimento dos outros. Alô? Mas adiante, isso é outra pregação, e não é hoje. Então a mulher tinha um espírito de enfermidade, havia já, quantos anos? 18 anos. Andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. A senhora tinha um problema na coluna, como é que se chama essa coisa que a pessoa... Pronto. Cifose. Lá no norte dizem marreco. Não é? É. Ou curcuma. Em Espanha de jorobado. Adiante. Há 18 anos que a senhora andava assim. Não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, olha o que Jesus disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Pudera não, não é? Puxa, a mulher deixou de olhar para os pés e agora já olha para a frente. Saudável, assim, instantaneamente, um milagre. Glória a Deus. Começou toda a gente ali a glorificar a Deus. Olha o versículo 14. Tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, portanto, o pastor lá do sítio, indignado, porque Jesus curou no sábado, disse à multidão,
6 dias há em que é misto a trabalhar. Nestes, vim depois para ser descurados, mas não no sábado. Olha. Porque não era ele. Se o corcunda fosse ele ia dizer, não, põe-me outra vez como eu estava. Segunda-feira eu venho e tu curas-me. Hoje é sábado, hoje não. Está a ver o que faz a religião? Faz a mesma coisa hoje. Tem outros nomes, mas é tudo igual. Olha o que Jesus disse, versículo 15. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber? Não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos, o quê? Satanás tinha presa. Olha para mim. Este não faz nenhum sentido para os dias de hoje, não é? Para quem não é espiritual. O homem natural disse, isto é uma história. A mulher tinha um demónio às costas, por isso é que estava curvada. É sério. Você já viu pessoas assim? Eu já vi pessoas, não propriamente corcundas, mas que andam assim. É um espírito. Quando você vir alguém assim na rua, fala de Jesus a essa pessoa, impõe as mãos sobre ela e expulsa aquele demónio da enfermidade. Você vai ver um milagre. Agora veja, a mesma ação, isto é uma manifestação do Espírito Santo. A manifestação que libertou uma mulher e foi motivo para ela dar glória a Deus e glorificar a Deus, a mesma manifestação indignou o outro. Ficou indignado. Já se viu onde é que já se viu isto? E Jesus repreendeu por amor, para ver se ele abria os olhos e começava a aprender alguma coisa. E isto aconteceu muito ao longo da Bíblia. Você veja, quando Moisés chegou ao Egito, com uma boa notícia, levar o conhecimento de Deus Todo-Poderoso a Faraó. Liberta o meu povo, deixa o meu povo ir. O coração de Faraó endureceu. Como é que a palavra de Deus endurece um coração? Se Deus é bom, Deus é amor, por que então endurece o coração da pessoa? Porque a pessoa não quer obedecer a Deus. A pessoa não quer fazer o que Deus diz. A pessoa que endurece o coração com a palavra de Deus é a pessoa que não quer mudar de vida. E por isso rejeita aquela palavra. Porque tira da sua zona de conforto. Jesus dizia aos fariseus, por que não podeis ouvir a minha palavra? Porque eles não queriam mudar. Aquilo que Jesus dizia não lhes agradava. Por isso o enfrentavam, resistiram a ele. Embora o Messias veio como resposta à oração e ao clamor do povo. Mas não o quiseram. Por quê? Porque Jesus não veio como eles queriam que viesse. Eles queriam um líder político, mão dura contra o crime, pegava na espada que matasse os romanos todos e fizesse de Israel uma grande nação, como foi no tempo de Davi e Salomão. E Jesus veio, não foi para libertar um reino físico, Jesus veio para libertar o ser humano do próprio pecado que o mantinha separado de Deus. E eles não quiseram. Por isso, quando Jesus falava, eles endureciam o coração deles. Então veja o fenómeno. Uma ação, uma manifestação do Espírito Santo que abençoou uma mulher, endureceu o coração de um homem.
E tudo isso porquê? Paradigmas religiosos. Foi contra o seu paradigma religioso, não pode ser de Deus. Mesmo vendo à frente dos olhos um milagre. Não, não aceito, porque assim, a minha religião não acredita nestas coisas. Homem, às ortigas com a tua religião, olha o que Deus está a fazer, homem. Alô? As pessoas tornaram-se tão religiosas que se esqueceram de Deus. Vai lembrar a mulher que fica-se a aprautar toda, que nem sequer tem tempo para o marido. Ai, toma a arranjar. Ei, o marido já chegou. Ai, ele que esperca, toma a arranjar. Quando acaba de se arranjar, já é hora de ir dormir. Alô? Ou então do marido que anda a trabalhar para sustentar a mulher, mas nunca tem tempo para ela. Está a trabalhar e, eu estou a trabalhar a pensar nela. Come carne todos os dias, a bife da vazia, do lombo. Sei se me estou a fazer compreender. Ok, vamos ver outro exemplo. Mateus 13. As páginas atrás. Mateus 13, versículo 54. É muito, mas eu não me enganei. Olha, e chegando à sua pátria, portanto, isto é, à cidade de Nazaré, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a esta sabedoria e estas maravilhas? Ou seja, estes milagres que ele opera. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama a sua mãe Maria? E os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão aqui também entre nós as suas irmãs? De onde, pois, lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria, na sua parentela. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Então, olhe para mim. Eles não honraram Jesus, porque Jesus nasceu ali na aldeia. E quando eles ouviram Jesus a falar, e a sabedoria de Deus, na boca dele, e sabendo dos milagres que ele já operava, fazia, disseram: o que é isto? Então, o que é isto? Então este não é o filho do carpinteiro? E não, a gente não conhece os irmãos dele e as irmãs? Até a mãe? Como é que pode ser uma coisa destas? E escandalizavam-se nele. Ou seja, quem é este para fazer tais coisas? Filho do carpinteiro. Quem é que ele pensa que é? Como é que isto veio a acontecer com ele? A palavra tem aqui duas palavras: maravilhavam-se e escandalizavam-se. E eu quero dizer a vocês o significado delas. Em grego, a palavra maravilharam-se é a palavra ekplesso. Não é assim que se pronuncia, mas é fonética da palavra. Significa espantar e ficar chocado. Uou, que é isto? Epá! Como é que ele sabe essas coisas? Um filho de um carpinteiro. Onde é que já se viu? E a palavra escandalizar-se é a palavra grega, scandalizo, e significa colocar obstáculo. Ouça bem isto. Colocar obstáculo no caminho para o outro tropeçar. Mais, fazer uma pessoa começar a desconfiar e abandonar alguém a quem devia confiar e obedecer.
E ainda acontece hoje a mesma coisa. Nos dias de hoje. Jesus também disse que haveriam escândalos. É o mesmo termo, escandalizar. Haveriam pessoas a fazer isto. A colocar tropeços e obstáculos no caminho dos outros. E lançar dúvidas e desconfiança sobre a vida de alguém, para que aquela pessoa, em lugar de obedecer e confiar na outra, não, que a abandone, que afaste-se dela. Alô? Foi o que fizeram com Jesus. Nós já vamos ver o contraste com outra situação. Mas eu quero que você perceba que no lugar, na casa onde Jesus cresceu, nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Você sabia? Lucas fala, quando Jesus curou aquele paralítico que baixaram pelo telhado, no Evangelho de Lucas diz isto, que Maria e os seus irmãos vieram para levá-lo embora, porque diziam, está fora de si. Saltou-lhe a corrente. E depois de curar o paralítico e tal, é que dizem a Jesus, olha, está ali fora a tua mãe com os teus irmãos. E Jesus diz assim, quem é a minha mãe, quem é os meus irmãos? E apontou para os que estavam lá dentro e disse, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Todo aquele que ouve a minha palavra, não é? E crê naquele que me enviou, essa é a minha mãe e meu irmão e minha irmã. Claro, foi neste tempo, depois que Jesus ressuscitou, os irmãos de Jesus converteram-se. Tiago, que aqui fala, foi pastor da igreja em Jerusalém e escritor da carta que nós temos aqui. E Judas também era um deles. Mas nesta altura não acreditavam em Jesus. Até estavam ofendidos com ele, porque Jesus era o primogênito. Seria ele o primeiro a ajudar na casa, sustento da casa, no trabalho. E não, Jesus, tchau, fui. Saiu de casa para cumprir o seu ministério. Então eles não entendiam isso, porque eram naturais. Mente natural. Não compreendia as coisas do Espírito de Deus. Então escandalizaram-se nele também. Mas devia ser o contrário, não é? Caramba, ali o pessoal, caneco, que jogavam ao Berlim juntos, pá. E vem Jesus, aí um grande dia. Puxa, já viste o que Jesus anda para aí a fazer? Glória a Deus, vamos fazer uma festa, que ele vem aqui à nossa terra, vamos assar um cabrito e ele vem comer à nossa casa. Mais nada, não se fala mais nisso. Foi tudo ao contrário. Rejeitaram-no. Agora veja comigo, João capítulo 4. Umas páginas à frente, Evangelho de João, capítulo 4. Versículo 28. E diz assim, deixou, pois, a mulher, portanto a mulher samaritana, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E agora o versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, ou seja, pelo testemunho dela, não é? Disse-me tudo quanto tenho feito. E ela deveria fazer muitas coisas. Entende? Para levá-los a acreditar. Disse-me tudo quanto tenho feito. Ora, se ela não fizesse nada, havia pouco para que acreditar, não é? Mas disse tudo, epá, e realmente, para ele dizer tudo, ele é mesmo alguém especial. É sério, sabe porquê? Veja, a gente tem que ler a Bíblia com a ajuda do autor, que é o Espírito Santo. Se você for ler o texto, você vai ver que a mulher foi apanhar água, buscar água ao poço à hora sexta. Isto é, ao meio-dia, ao pino do calor. Ninguém ia buscar água a uma hora dessas. Iam buscar água de manhã bem cedo
e depois ao cair da tarde. Nunca no pino do calor, porque ela foi buscar água ao pino do calor. Jesus deu uma pista. Disse, vai chamar o teu marido. E ela disse, eu não tenho marido. E Jesus disse, falaste a verdade. Tiveste 5, mas com quem vives agora não é teu marido. E aí ela disse, vejo que és profeta. Entendeu? Era uma mulher discriminada pela sociedade. Naquela cultura, a mulher já casou 5 vezes. Não sei se divorciou ou se os enterrou. Se os enterrou, está explicado. Ele era o 6º e não queria ter a sorte que os outros tiveram, não é? Escolhe outro. Casar eu não, poxa, queres ver? Vou ser o 6º. Ela já enterrou 5. Então, é isso, a mulher era discriminada pela sociedade. E para não sentir porque ela podia ir à água a hora que quisesse, mas para não sentir, vamos dizer, as críticas das outras mulheres, ela escolheu ir a esta hora que ao menos não encontrava mulher nenhuma. E assim foi. Eles estiveram a conversar, Jesus esteve a conversar com ela, talvez mais de meia hora, e não apareceu mais ninguém ali. Àquela hora. Entenderam? Alô? Pronto. E diz assim, versículo 40. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe, portanto a Jesus, que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, olha, já não é pelo que tu nos disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Olha o contraste. Em Nazaré, escandalizaram-se em Jesus. Não lhe deram crédito. Rejeitaram-no. Diminuíram-no. Mas em Sicar, uma cidade de Samaria, aldeia de Samaria, a aldeia inteira creu em Jesus pela sua palavra. E mais, naquele tempo os samaritanos não se comunicavam com os judeus e vice-versa. Porque o samaritano era tido como um judeu degenerado. Entendeu? Quando Israel, o reino do norte, que era a parte de Samaria, foi levado em cativeiro para a Síria, ok? O rei da Síria mandou sírios povoar a terra de Samaria, o reino do norte. E o povo que se misturou, os que lá ficaram e que se misturaram com os sírios, deu origem aos samaritanos. Foi os que povoaram aquela terra. Então os judeus do reino do sul nunca mais se ligaram a eles. São impuros. São samaritanos. E até se quisessem ofender alguém, chamavam-lhe samaritano. Foi o que fizeram com Jesus. Tu és samaritano e tens demónios. Então veja, uma cidade onde eles não se comunicavam culturalmente, receberam Jesus, creram em Jesus. E os da sua própria casa não. O mesmo Senhor, a mesma palavra, a uns escandalizou e a outros abençoou. Isso acontece onde Deus está. Isto foi com Jesus. Foi Jesus. E acontece hoje também. Você sabe que hoje em dia também, uma mensagem, uma palavra que abençoa a vida de tanta gente, pode acontecer. Haver um que ficou, isto é assim, não venho cá mais. Assim não gosto. Há sempre pessoas assim. E porquê? Porque endurecem o coração. Outra vez, porquê? Porque não querem mudar. E veja, a pessoa que não quer mudar, não assume que não quer mudar. A pessoa assume-se certa e defende a sua posição, e os outros é que estão mal. O que veio contra ela é que é o erro, porque ela está bem. Aquilo é que é mau.
E aí está o engano da pessoa. A verdade é que a pessoa não quer mudar. A verdade é que o orgulho não deixa aquela palavra encontrar espaço em seu coração. Porque vai expor uma fraqueza da sua personalidade, ou da sua vontade, ou lhe mostra que ela deve largar algo que ela não quer largar. Então põe defeitos à palavra. Ele é bom e quem falou aquela palavra é mau. Porque disse aquilo por causa dele. Eu vou-vos dar um exemplo. Uma vez estava em Angola, em 91, e estávamos a pregar, era um estádio, um pavilhão de basquete, não é? Estava cheio, naquela altura a igreja devia ter umas 10 mil pessoas em Luanda. A cidadela é isso. E eu estava a pregar sobre a família e dei um exemplo. Eu estava a pregar debaixo da inspiração do Espírito Santo. E aquela mensagem estava a abençoar milhares de pessoas, a trazer luz para o seu relacionamento conjugal, princípios de Deus para a família. E lá eles têm uma cultura nesse campo mais ou menos diferente devido às suas tradições. Então dei um exemplo e disse, por exemplo, Joaquim sai de casa, põe a aliança no bolso para ir para o bar com os amigos. E depois disse mais lá qualquer coisa. Bem, foi só um exemplo, não é? Quando a reunião terminou, uma irmã veio ter comigo muito triste. Oh, pastor, estou tão triste. Então, irmã, por quê? Eu trouxe a minha vizinha. Ando há semanas para ela vir à igreja. Hoje ela veio. Mas quando o pastor disse que o Joaquim saía de casa, metia a aliança no bolso e ia para o bar com os amigos, eu disse, o que é que tem, irmã? Foi só um exemplo. Pois, mas o marido dela chama-se Joaquim e ela já o apanhou a tirar a aliança no bolso, não é? Para ele ir para o bar com os amigos. E eu disse, meu Deus, como é? A irmã, eu não sabia. Eu sei, pastor, mas ela ficou a pensar que eu já lhe tinha contado. Agora veja. Em vez da pessoa dar glória a Deus, Deus está aqui. Não, a pessoa fica lá a pensar, foram-lhe contar. É um fenómeno. E qual é o segredo disto? É ouvir com um coração humilde. Ouvir com um coração ensinável. Se você vem ouvir uma mensagem aqui, no género, eu já sei. Eu uma vez preguei, não vou dizer aonde, que ele pode estar a ouvir. Eu estava a pregar num certo sítio, com uma certa pessoa, que eu conheci durante muitos anos, uma senhora, uma pessoa fantástica. Mas eu estava a falar algo que eu sabia que ela não sabia. Porque se ela soubesse, as coisas já estariam diferentes na vida dela, não é? Mas como ela também já era crente há muitos anos, ela estava sempre a dizer, eu sei. Pois, eu sei. Eu sei. E eu acabei logo a conversa. Estava a perder o meu tempo. Porque quem sabe, você não ensina nada. Então, devemos ouvir a palavra com um coração humilde. Como estes samaritanos fizeram. E foram salvos. E os outros podiam ter sido salvos também. O coração deles endureceu. Ai não, porque é assim, Jesus chegou lá a Nazaré e aquilo foi, de caixão à cova. Aquilo era paulado à torta e direito. Poxa, também ninguém merece, não é? Em vez de ir com palavrinhas mansas, vocês são todos uma bênção. Aleluia, glória ao Senhor, amém. Não tem nada a ver com a pregação mais dura. Às vezes também é preciso. O seu amigo não é aquele que lhe diz o que você gosta de ouvir. Esse é o bajulador. Fuja desse. O seu amigo é aquele que lhe diz o que você precisa ouvir, porque é o que vai ajudar a sua vida. Mas qual é a tendência humana? Dar beijinhos ao bajulador e patadas ao amigo.
Às vezes Jesus era duro. Jesus uma vez deu uma pregação, mano, foi duro. Jesus não tinha papas na língua, como a gente diz. E 70 dos seus discípulos disseram assim uns para os outros: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? E diz que o abandonaram, e desde aquele tempo não andavam mais com ele. E Jesus não foi atrás deles. Pessoal, venham cá, calma, também não é assim, quer dizer, pronto, era só uma maneira de falar, a gente sabe que não é bem assim, não é? Pronto, também, peço perdão, eu estava um bocado exaltado, não é? Peço perdão, vá, venham. Foi isso que Jesus disse. E porquê é que é isso que nós achamos que o pastor tem que fazer quando deu a palavra de Deus e as pessoas endureceram o coração porque não gostaram do que ouviram, porque não querem mudar e deixam de vir à igreja? Porquê é que acham que o pastor tem que andar atrás de quem não quer? A ovelha perdida não é quem serve e depois deixa de servir ou já não quer mais porque não quer mudar. A ovelha perdida é aquela que ainda não foi salva. Andar atrás de pessoas que não querem é dar pérolas a porcos. E Jesus não nos chamou para dar pérolas a porcos. Jesus chamou-nos para pregar o Evangelho a quem quer ouvir. E aí Jesus voltou-se para os 12 e disse: querem ir também? Aproveitem agora o embalo. Vão no mesmo autocarro que eles, escusam ficar à espera do próximo. E eles disseram: não, vamos para onde? Isto são palavras, isto que tu falas são as palavras da vida eterna. Agora veja, a mesma pregação que abençoou estes 12, que reconheceram, são as palavras da vida eterna. Os outros 70 escandalizaram-se e foram-se embora. E foi uma manifestação do Espírito Santo. Para quê? Para trazer definição. É com estes que tu podes contar. E isso foi pela palavra. Alô? Ai, pastor, é assim. Veja se dá lá uma chamadinha. Aquele irmão que já não vem à igreja há 3 meses. Foi por causa daquela pregação que a pastora deu. Eu digo: não vou chamar, fazer chamadinha nenhuma. Não vou telefonar, não vou fazer chamadinha nenhuma. A pessoa sabe onde é a igreja, sabe o caminho para lá. Se ela não quer, ela teve a oportunidade dela de ouvir. Não quer, a pessoa é livre. Vou fazer chamadinha para quê? Se a pessoa não quer, não adianta nada. Alô? A gente corre atrás de quem não veio por qualquer situação, ou por enfermidade, ou passou um problema. A gente está logo em cima para ajudar, para apoiar, tudo o que for necessário. Agora, a pessoa que não quer mudar de vida e que deixa, Deus abençoe. Talvez vai encontrar um sítio onde lhe digam: não, aqui está-se bem, mas não precisa mudar, está-se bem, vem para fazer número, isso é que importa. Pronto. Há sempre um texto para uma panela. Alô? Sim ou não? Então isto é um fenómeno. Mas sabe onde é que isto acontece? Onde Deus está. Você não vem aqui para ouvir o que você gosta de ouvir. Você vem aqui para ouvir o que Deus tem para lhe dizer. Amém? Aleluia. Isso é bom. Ok. Abram a vossa Bíblia em João 10. Estamos a terminar. João 10, 24. Às vezes as pessoas dizem assim: ai não, mas essa pregação foi muito dura, pastor. Mano, o problema nem é o pastor, nem é a pregação. Olha aqui, você acha que o problema era Jesus ou a mensagem de Jesus? Que os fariseus eram pessoas, coitadinhos. Não, Jesus é que era o Senhor, estava certo. Os outros é que estavam errados. A palavra de Deus é que é o correto.
Amém? Então, João 10, versículo 24, diz assim. João 10, 24. Rodearam depois os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, então diz-nos abertamente. E olha a resposta de Jesus: já vos tenho dito, mas vocês não acreditam? As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito também. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. E meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. E eu e o Pai somos um. Olha a reação dos judeus. Em vez de dizer, glória a Deus, encontramos finalmente o Messias, aleluia! Venham ver, está aqui o Messias. Não. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Eles vêm dizer, diz-nos, és tu o Messias. Já disse, olha para as obras que eu faço, dão testemunho de mim. Não conheceis as Escrituras? Hã? E pegam em pedras para lhe atirar. Porquê? Porque ele diz que é o Messias. Então não foi isso que eles perguntaram? Não era isso que eles queriam saber? Mesmo? E respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas boas obras procedentes de meu Pai. Por qual das obras me apedrejais? E veja, os judeus responderam dizendo: nós não te apedrejamos por causa de nenhuma obra, homem, mas pela blasfémia, porque tu, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. E olha o que Jesus disse: ei, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, àquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se eu as faço e não credes em mim, crede nas obras. Está a referir-se aos milagres, não é? Para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Olha a reação dos judeus. Disseram, pois é, é verdade. De atirar as pedras para o chão. Perdoa-nos lá. Realmente foi? Não. Procuravam prendê-lo outra vez, mas ele escapou das suas mãos. Quer dizer, foi-se embora, não valia a pena mais nada. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para um lugar onde João tinha primeiramente batizado. Ali ficou. E muitos iam ter com ele, muitos que ouviram a conversa. E diziam, na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo o que João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Veja o espantoso. A pregação de Jesus, para já o problema não era as obras, os milagres. O problema era a pregação. Sabe porquê? Não é os milagres que mudam a vida das pessoas, isto é dos outros. Muda em quem recebeu o seu milagre, não é? Ia morrer, agora já não morre. Ou andava curvado e agora anda direito, não é? Mas quem vê, glorifica a Deus, regozija-se, anima-se, mas não mudou a vida da pessoa. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz para mudar a nossa vida. Jesus disse, a minha palavra é espírito e vida. É vida e saúde para todos os que as acham. É a palavra que nos muda, que nos transforma. Então, é aí, como diz lá no norte, onde a porca torce o rabo. Aí é o problema. É a palavra, a pregação. E quando a gente não gosta, a gente diz, esta pregação é muito dura. Não, não é muito dura. O coração é que é duro demais. E Deus tem vários martelos. Uns mais duros do que outros, dependendo da dureza da pedra.
Entendeu? Quando a pedra que está no peito é muito dura, Deus pega naquelas marretas mesmo para partir aquilo. Entendeu? Agora veja, aquele pessoal quis apedrejar Jesus e quis prendê-lo. Mas os outros que estavam a ouvir a conversa e a ver aquele ensaio todo, foram atrás de Jesus para onde ele foi e creram nele. Então, a mensagem que abençoou a vida de uns, endureceu o coração dos outros. Será que a mensagem é que é o problema? Não pode ser, porque então abençoou aqueles. Qual foi então o problema? O coração. O coração dos que creram estava aberto para compreender, para aprender. E o coração daqueles que se endureceu não queriam aprender nada. Ouviram já com pensamento pré-concebido. Entendeu? Eles foram saber se Jesus era o Cristo, mas já levavam um pensamento pré-concebido que se ele dissesse que sim, era blasfémia. É o que acontece com muita gente. Ouve falar de Jesus, mas já tem o pensamento pré-concebido. Deus não existe. Ou estudam a ciência com o pensamento pré-concebido. Deus não existe. Pronto, agora vamos tentar descobrir como é que isto tudo apareceu aqui. E cada um tem a sua ideia. E ao fim de 20 anos, não, afinal não é assim. Não, descobrimos uma coisa nova, agora é assim. Quem é que lhe garante que a explicação que o homem tem, científica nos diferentes ramos, que é correta? Daqui a 20 anos vão descobrir uma coisa nova e vão dizer, afinal não era bem assim, estávamos enganados. Afinal é assim. Deus não muda. Glória a Deus pelo conhecimento científico, glória a Deus pela evolução científica, glória a Deus por tudo isso. Mas tem o seu lugar. Não vai pôr o carro à frente dos bois. A Deus o que é de Deus e aos homens o que é dos homens. A maior prova, na verdade, que Deus existe é o facto da ciência não conseguir prová-lo. Porque a ciência só pode provar o que é criação, fazendo ela própria parte do mesmo. Mas nunca poderá provar o Criador. E se pudesse fazê-lo, então ele não seria Deus. Alô? Ok, então vá. Para terminar, vejam Atos 13, umas páginas à frente, versículo 42. Atos 13, 42. Isto é uma história muito interessante. O grupo de louvor pode subir aqui. Diz assim, versículo 42. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios, portanto gentios é todos os povos que não eram judeus, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Portanto, Paulo, acho que era Paulo e Atos 13, Paulo e Barnabé. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos discípulos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Então os judeus, vendo a multidão, o que é que eles fizeram? Alegraram-se. Glória a Deus, tanta gente para vir ao conhecimento de Deus, não foi? Não. Encheram-se de inveja. E blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram
todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e o presidente da Câmara e os vereadores, aquele pessoal todo, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icónio. E os discípulos, ou seja, aqueles gentios que se alegraram e glorificaram a Deus e creram na palavra, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aleluia! Então, veja, Paulo e Barnabé foram, eu acho que isto era uma cidade chamada Derbe, acho eu, Psídia, Antioquia da Psídia, qualquer coisa assim. Depois eles foram para Icónio, fica tudo ali ao pé de Montemor. Então, eles entraram na sinagoga, pregaram o Evangelho. Houve pessoas que, pronto, os judeus ficaram assim, os gentios acreditaram e pediram, olha, vem sábado outra vez, diz-nos as mesmas coisas. E sabe o que é que estes homens fizeram? Saíram por toda a cidade, evangelizando as pessoas. Sábado está lá um pregador na sinagoga, venham ouvi-lo. Ele vai falar coisas que nós nunca ouvimos. Vá, venham. Entendeu? Não havia rádio naquela altura. Foi as pessoas que estiveram lá que anunciaram. Então, no sábado seguinte, quase toda a cidade estava lá. Deve ser uma multidão imensa. Quando os judeus viram a multidão, em vez de ficar contentes, glória a Deus, olha, a nossa sinagoga vai crescer. Ficaram cheios de inveja. Já vê aí? E rejeitaram o Evangelho, rejeitaram a palavra, endureceram o coração para o que Paulo tinha a dizer. Em contrapartida, os outros que não eram judeus, gentios, creram e foram cheios do Espírito Santo também. E estavam cheios de alegria. Não podiam estar os judeus também cheios do Espírito Santo e cheios de alegria, os judeus daquela cidade? Podiam. E por que não aconteceu? Porque eles não receberam, endureceram o coração. E levantaram perseguição contra Paulo. E nós não vamos ler, porque a seguir disto, Paulo foi para uma cidade chamada Icónio. Adoravam o Vênus e Mercúrio, aqueles deuses da mitologia grega. E estava lá um homem coxo, tinha os pés tortos, nunca tinha andado na vida. Já nasceu assim. E Paulo pregou o Evangelho, olhou para o homem, viu que o homem tinha fé e disse, levanta-te direito sobre os teus pés. E o homem ficou curado. Então o pessoal lá da cidade que viu aquilo disse, os deuses fizeram semelhantes aos homens e desceram até nós. E pegaram bois para sacrificar. E eles tiveram que impedir aquilo, não é? Dizendo, nós também somos homens. Aí os judeus que vieram desta cidade aqui, armaram lá uma confusão tal que apedrejaram Paulo. Porquê? O Paulo não fez mal a ninguém. Porque um coração endurecido contra a palavra de uma pessoa procura perseguição contra aquela pessoa. Porque não quer mudar. Alô? E você sabe que a mesma coisa acontece hoje? Graças a Deus aqui não. Oh, aleluia. Aqui toda a gente está liberta na sua mente, no seu coração, para ouvir a palavra de Deus e produz muitos frutos na vida de toda a gente. Aqui toda a gente tem um coração humilde, um coração ensinável, e nós sempre, Senhor, se houver em mim algum caminho mau que me afaste de Ti, eu quero largar isso, que eu quero estar mais perto de Ti, fazer a Tua vontade, quero Te agradar. Não é? Aqui é assim, glória a Deus. Aleluia. Mas se eventualmente acontecer com alguém ouvir uma palavra e achar que é duro demais, não é isso que eu quero para a minha vida, vocês já ficam a saber o que aconteceu. Alô? Eu lembro uma vez, tínhamos aqui um casal, que foram meus amigos durante muito tempo,
A gente serviu a Deus num outro ministério juntos. E passado um tempo eles começaram a vir aqui à igreja. Uau, fantástico, ficaram tão animados. Puxa, esta palavra que a gente tem sede desta palavra e tal e tal. Mas ao fim de 3 semanas começaram a perceber que a palavra, né, puxava com eles, havia coisas que é preciso largar e servir a Deus com alegria. Eles disseram, não, a gente quer uma coisa mais light, um evangelho mais light. E foram para uma outra igreja. Evangelho light, essa eu não conhecia. Vais ver que ainda há evangelho sem açúcar e com o mesmo sabor. Olha, evangelho light, tá boa. Esse é para a dieta espiritual. Ai, para não engordar espiritualmente por causa das calorias. Aleluia. Glória a Deus pela palavra de Deus. A palavra de Deus é Deus conosco. É pão, é alimento espiritual que nos traz o conhecimento de Deus, que transforma a nossa vida. Jesus disse assim: aquele que ouve a minha palavra e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa, cavou bem fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. E quando choveram, caíram as chuvas, correram as enchentes, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, ela não caiu, porque estava firme na rocha. Mas aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, isso é o que muita gente diz, eu sou isto ou aquilo, não praticante. Só faltava dizer, sou casado, não praticante. Bem, já há homem não praticante, também qualquer dia é casado, não praticante. Mas isso é outra história, é outra pregação. Vamos ficar no espírito. Então, ouça. É semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a terra. Até aqui está tudo bem, aparentemente. Mas ele diz, caíram as chuvas, correram as enchentes, sopraram os ventos, bateram contra aquela casa e caiu. Por que caiu? É assim, porque não viu o boletim meteorológico ontem? Estava em alerta vermelho, nem a laranja, era vermelho. Foi uma grande tempestade, coitadinha da casa, caiu. O problema foi muito grande. A primeira casa também teve os mesmos problemas. Caiu a chuva, correram as enchentes, sopraram os ventos e não caiu. Então qual foi a diferença? A diferença é que um ouviu a palavra de Deus e praticou. E o outro ouviu, entrou a 100 e saiu a 200. Que às vezes as pessoas estão a ouvir a palavra de Deus e estão a pensar assim, muito bem, quando acabar a reunião vou buscar o CD para oferecer ao meu cunhado. Isto é mesmo uma palavra que ele precisa ouvir. Ei, Deus não está a falar para o seu cunhado, Deus está a falar para si. É você que precisa ouvir e mudar. E cavar mais para pôr o alicerce na rocha. Então, edificar a nossa casa sobre a rocha é a nossa vida sobre a rocha, casamento, finanças, saúde, qualquer área da nossa vida. Ouvir e praticar a palavra, ouvir e praticar, viver à luz da palavra. Então, quando os problemas chegarem, e não é se, você nem precisa pôr a fé que eles vêm sozinhos. Quando os problemas chegarem, você não vai ser derrubado, a sua saúde não vai ser derrubada, as suas finanças não vão ser derrubadas. Por quê? Porque você está firme na rocha, você ouve e pratica a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. E diga então comigo, eu sou ouvinte
e praticante da palavra de Deus. Eu não vivo pelo que eu vejo, nem pelo que eu sinto. Eu vivo pelo que eu creio. Eu creio na palavra de Deus. Ela é verdadeira, está a transformar a minha vida e a tornar-me cada vez mais parecido com Jesus. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Amém? Pastor, mas isto é uma lavagem cerebral. É, tira o lixo todo e deixa tudo limpinho. Entendeu? Lavagem cerebral. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com esta música. Enquanto nós louvamos e adoramos a Deus por uns instantes, eu quero que você pense nas áreas da sua vida que precisam ser edificadas sobre a rocha. Áreas da sua vida que você está a vê-las perdidas. É porque elas estão edificadas sobre a terra, não tem alicerce. Hoje mesmo determine, eu vou praticar a palavra de Deus nessa área. Eu vou fazer o que Deus diz. Então você estará a cavar até chegar à rocha e pôr lá o alicerce da sua casa. Amém? Glória a Deus. Rei do meu coração, és a minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, és o meu esconderijo, razão do